a penúltima lição desse nosso trimestre, que é a lição de número 12, que tem por título o Espírito Humano e o Espírito de Deus. Na lição de hoje, nós vamos entender melhor como que o Espírito de Deus se relaciona com o Espírito humano. Qual é o primeiro passo que o Espírito de Deus faz? Qual é a primeira coisa que ele trabalha no homem? E depois desse primeiro passo, desse primeiro trabalho na vida do homem, no espírito do homem, o que vai acontecendo consequentemente? Então, a lição de hoje é para nos conscientizar de como o Espírito Santo trabalha em nossa vida. Então, nós vamos entender um pouco mais esse processo. Antes de fazermos a leitura bíblica em classe, é importante a gente lembrar os assuntos que nós já estudamos até aqui, não desde o início, mas pelo menos os últimos 4 assuntos, certo? Então, se a gente olhar, nós estamos na lição de número 12. Veja que na lição de número 5 em diante, começa a se falar da alma, certo? Então, nós falamos da alma, nós falamos das faculdades da alma. Quem lembra quais são as faculdades da alma que nós falamos? Pensar. Pensamento. Pensamento. Né? Mais o quê? A alma é a sede de quê? Intelecto. Emoções. Emoções são faculdades também. Pensamento, intelecto. Né? Mas o que é a faculdade da alma que a gente estudou? Acende a luz aí na barra. Obrigado. Decisão. Consciência. Consciência. Certo? Então, a nossa alma, por natureza, ela tem essas faculdades, que na ciência, na psicologia, se chama de faculdade, certo? Que é o que? A capacidade que a alma tem de sentir, de pensar, não é isso? E de julgar. A lição de hoje, certo? Ela vai abranger parte desses assuntos. Porque o Espírito Santo, ele trabalha nessas faculdades. O Espírito Santo, ele age nessas faculdades. Então, é interessante a gente lembrar desses assuntos para que a gente entenda no decorrer da lição aonde que o Espírito Santo está trabalhando. Certo? Então, veja bem, a partir da lição de número 10, a gente saiu do assunto faculdades da alma, né? E a gente entrou no espírito. Então, a gente começou a falar sobre esse relacionamento que tem o homem com Deus. E ele acontece através do espírito. Depois que nós entendemos como é que o Espírito se relaciona com Deus, né? Como é que Deus se relaciona conosco, que é através do Espírito, nós falamos sobre as disciplinas cristãs, que, assim como num exercício físico, para nós obtermos um bom condicionamento, mantermos uma boa saúde, é necessário a gente ter disciplina, ou seja, querendo ou não, a gente tem que estar lá fazendo. Não é isso que a gente falou? Então, tem que acordar cedo, tem que comer na hora certa, tem que fazer o exercício. A mesma coisa é na parte espiritual. Nós precisamos ter essa disciplina, que é o quê? Orar, meditar na palavra, jejuar,
são exercícios de disciplina que mantêm o nosso espírito alimentado, o nosso espírito vivo, certo? Então, nós precisamos exercitar o nosso espírito através dessas disciplinas, desse comportamento. Então, nós meditamos sobre isso na última lição, de que muitas das vezes a gente não quer fazer tal coisa, mas nós precisamos entender a necessidade. Então, uma vez que a gente pratica tais coisas, não é para mostrar religiosidade, não é para mostrar santidade, mas é para que você e eu tenhamos uma vida com Deus. E em reflexo disso, consequência disso, né, naturalmente as demais coisas vão acontecendo. Então nós precisamos entender a nossa necessidade de exercitar o nosso espírito a fim de termos uma intimidade com Deus. Quando o Espírito falar conosco, saberemos que é o Espírito, porque temos intimidade com Deus. Então, é nesse sentido, é com esse propósito que nós precisamos exercitar as disciplinas cristãs ou espirituais, como nós dissemos. Na lição de hoje, então, nós vamos ver o que o Espírito Santo, ou como ele trabalha na nossa vida. Uma vez que nós exercitamos esses exercícios espirituais, oração, jejum, meditação na palavra, uma vez que a gente está com a disciplina espiritual em dia, o Espírito ele trabalha em nossa vida. Então hoje nós vamos entender o processo que o Espírito faz em nossa vida desde o princípio, desde quando nós confessamos a Cristo como Senhor. E a partir desse momento, como é que ele age na nossa vida. Amém? Então, se os irmãos tiverem perguntas, comentários, fiquem sempre muito à vontade em compartilhar conosco e participar. Para a gente começar, vamos ler primeiro em Romanos, capítulo 8, versículo 14 a 16. Nós vamos ler em 3 referências diferentes, primeiro em Romanos, depois em Coríntios e depois em Gálatas. Romanos 8, do versículo 14 ao 16. Ele vai dizer: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos, Abba, Pai. Aqui eu quero fazer uma observação. Vamos ler o último e a gente faz essa observação. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Versículo 15 de Romanos 8. Paulo ele diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão. Esse espírito na sua Bíblia está com E maiúsculo ou minúsculo? Minúsculo. Então se trata de qual espírito? Do homem. Para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos. Que espírito é esse? Não. É o nosso espírito. O teu está com E maiúsculo? O meu está com E minúsculo. E minúsculo. O segundo. Isso, o segundo espírito. Esse espírito ainda é o espírito do homem, tá? De adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Esse espírito que a gente recebe é a transformação do nosso próprio espírito, tá? Então, por isso que se trata do espírito do homem, e não do Espírito Santo, certo? Então, de acordo com o contexto do versículo 14,
ele diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos, certo? Porque a gente não recebeu de novo, né? A gente não foi transformado de novo para ser escravo, mas para ser filho. Então se trata do nosso espírito. Aí olha que interessante, né? O final do versículo 15, ele diz assim: o qual clamamos, Abba Pai. Alguém sabe me dizer o que é o Abba Pai? Vai, pai. Abba Pai. O que é o Abba Pai? O que significa isso? Por que Paulo está descrevendo isso? Bota lá em Gálatas 4:6. Abba é pai também, né? Isso, isso. Ó, Gálatas 4:6 ele diz de novo: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba Pai. Certo? O que isso diferencia? A irmã está certa. Abba, no hebraico, também é pai. Certo? E o pai, já está ali, é a tradução do grego. Então, Abba Pai. Mas por que Abba Pai? O que isso significa? O que isso representa? Isso tem a ver com a nossa lição de hoje. É importante a gente entender isso. O Abba Pai é uma expressão de intimidade maior com Deus. Assim como um filho chama pelo pai, com toda a liberdade e intimidade. Veja bem, Deus nos chamou para sermos servos. Então, Paulo ele fala assim, ó, eu servo de Deus. Só que o servo que Paulo está falando é como escravo, não é isso? Então, veja bem, nós éramos escravos do pecado. Agora, né, tem gente que se assusta com isso, mas não se assusta não, você vai entender. Nós éramos escravos do pecado. Agora ele nos comprou. Então a gente está falando de uma situação de um mercado de escravos. Ele nos comprou para nos libertar da escravidão do pecado. Logo agora nos tornamos os seus escravos. Certo? Porque no texto original, o servo quer dizer escravo. Ok? Mas o que diferencia então? Qual é a vantagem? Se eu deixei de ser escravo do pecado para ser escravo de Deus, que isso soa pesado, não é? A diferença é que agora o Espírito Santo testifica em nós vamos falar disso, que nós não somos apenas servos, mas nos foi dado o direito de sermos chamados filhos. Então veja bem, como escravo, nós nunca poderíamos nos dirigir a Deus diretamente, porque naquele tempo nenhum escravo falava com o seu senhor. Ele tinha que esperar o malfeitor vir, que era aquele cara que ficava com a chibata vigiando os escravos trabalhar, certo? Tinha que esperar o malfeitor vir, e aí ele se reportava ao malfeitor, o que naturalmente o malfeitor não dava ouvidos, nunca chegava ao senhor, dono. Aí, Deus agora está falando para nós, vocês são filhos, Abba Pai, que mostra a intimidade, que nós não precisamos de mediadores, nós podemos agora nos dirigir direto a Ele. Então, é esse sentido que Paulo está dizendo aqui em Gálatas, e volta lá em Romanos, que é o nosso texto. Romanos 8:15. Que ele diz assim, olha, mas recebeste o Espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, quando a gente ora, a gente não fala assim, Senhor, meu Pai, tem misericórdia de mim. A gente agora tem esse direito de falar assim, como uma criança fala com o pai, com a mãe. É igual teu filho, a tua filha, que chega para você e fala, papai, me ajuda aqui. Ele não precisa se preocupar, não precisa ter vergonha, ele não precisa ficar tímido, porque é o pai, é a mãe. Então é nesse sentido que nós agora somos filhos, porque nós temos essa intimidade, o direito de intimidade com Deus. Por isso clamamos diretamente a Ele. Então esse Abba Pai representa isso. Não é só uma expressão que está escrito na Bíblia. Ele revela
a intimidade que nós podemos ter diretamente com Deus, sem mediadores. E aí, quando eu digo sem mediadores, não pensa que, então eu não preciso de Jesus Cristo. Precisa, porque é através de Jesus que isso tudo nós temos. Certo? Mas eu digo assim, você não precisa do pastor para falar com Deus. Você e fala para o juiz, que é a nossa consciência, que agora você está errado. Você precisa se arrepender. Você precisa de Cristo. Aí o juiz, que é a consciência, vai bater o martelo. Pum! É verdade. Você está certo, Espírito Santo. E aquilo gera em nós a necessidade de confessarmos a Cristo como Senhor. Então, veja bem, quando Jesus fala lá em João 16:8, João 16:8, Jesus ele diz assim, e quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por quê? Porque ele vai aonde é o tribunal dentro do ser humano, chamado consciência. Então, a primeira ação divina do Espírito Santo no ser humano é dentro da consciência. Ele convence o tribunal interno de que precisamos de Cristo. Agora, a partir desse momento, você pode ver, você que é cristão, a partir desse momento, quando damos um passo fora, já dói. Porque a nossa consciência já foi convencida pelo Espírito Santo que nós não devemos mais dar esse passo fora. Então, naturalmente, o nosso tribunal, que é a consciência, vai falar, volta para cá, porque é aqui que é. Porque o Espírito Santo já convenceu esse tribunal. Tudo bem até aí ou está confuso? Tudo certo? Então, veja bem. Mas, pastor, não é o Espírito Santo que nos diz que a gente errou? Sim, porque se a nossa consciência não tivesse sido convencida pelo Espírito Santo, nós não teríamos essa sensibilidade para saber que erramos. Entendeu? Então, veja bem, o Espírito Santo ele atua direto no tribunal do ser humano, chamado consciência. Ele atua direto lá. Então, quando a gente faz algo que a gente sabe que não deveria fazer, aquilo dói. E é a nossa consciência que uma vez já foi convencida pelo Espírito que diz, volta para cá. Certo? Então, veja bem. Agora, ainda no espírito humano, o Espírito de Deus, uma vez que convenceu o tribunal interno chamado consciência, certo? Ele vai remover a incredulidade e vai produzir fé mediante a palavra de Deus. Então, veja bem, Romanos 10:17, bota lá para nós. Paulo ele diz, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então veja bem, um dia nós ouvimos a palavra. E um dia essa palavra gerou em nós um incômodo muito grande. E esse incômodo foi a porta do tribunal aberta para o Espírito Santo entrar e nos convencer, dizendo que nós precisamos de Cristo. E sem Cristo nós não somos nada. Agora, Paulo ele está dizendo que é pelo ouvir da palavra, ou pela palavra, que a fé vai sendo gerada dentro de nós. Por quê? Uma vez que o Espírito Santo convenceu o nosso tribunal de que somos pecadores e precisamos de arrependimento, naturalmente, ele vai agora, por causa do tribunal convencido, ele vai agora tirando a incredulidade. Então, se antes eu não acreditava que Deus operava, agora eu vou crer. Porque eu vejo na minha vida o agir de Deus. Certo? Então, agora, eu
naturalmente, por eu agora acreditar que um ser humano pode ser mudado, porque eu fui mudado, então agora eu começo a ter fé. Fé de que, olha, de fato, essa palavra, ela transforma vidas. De fato, essa palavra, ela muda o viver de um homem. Nós já falamos sobre isso aqui algumas vezes. E eu quero só lembrar que essa palavra, ela tem tanto poder que um certo pastor contou uma experiência que teve no presídio, aonde ele fala: se você der um livro de filosofia numa cela e uma Bíblia em outra cela, passados-se os meses, você voltar naquelas duas celas, a cela que recebeu o livro de filosofia, se eles leram, eles vão estar mais intelectuais, porém ainda continuam no mesmo estado, sem arrependimento. Mas a cela que recebeu a Bíblia, eles vão estar totalmente mudados, entendendo que são dependentes de Deus. Ou seja, a Bíblia, como palavra de Deus, ela tem o poder, ela é o poder de Deus para a transformação daquele todo aquele que nele crê. Então veja bem, a partir do momento que nós ouvimos a primeira vez a palavra, as portas do nosso tribunal interno, chamado consciência, foram abertas, o Espírito Santo entrou e convenceu. Logo, removeu a incredulidade e gerou fé. Então agora nós sabemos o poder dessa palavra, porque nós somos testemunhas de que ela transforma a vida. Certo? Ainda, como nós estamos falando da faculdade, das faculdades da alma, o Espírito continua trabalhando nas faculdades da alma. Veja que ele começou pelo tribunal, porque é dali que parte todo o julgamento interno do homem. Então ele começa convencendo o núcleo, a fonte de tudo. Convenceu lá, tirou a incredulidade, gerou fé, ele continua trabalhando na alma do homem, nas faculdades internas. Então, quando a gente lê Romanos, capítulo 10, versículo 9 e versículo 10, ele vai dizer assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Versículo seguinte: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Veja bem, esse coração é esse que bate no meio do peito? Se nós estamos lendo, visto que com o coração se crê para a justiça, que coração é esse que Paulo está dizendo? Consciência. Mais o quê? Intelecto. Mais o quê? Tem uma palavra que a gente pode resumir isso tudo. O que seria? Ciência. Ainda não. Não está errado, gente, mas tem uma palavra que define isso tudo. Não. O homem interior. E nós aprendemos, quando estudamos sobre a alma, que diante da teologia, na Bíblia, muitas das vezes que se fala do coração, se está falando do homem interior, que envolve espírito e alma. Uma vez que nós entendemos que as duas estão entrelaçadas. As duas estão assim.
são indivisíveis. Aí, por isso, abrindo esse parênteses, por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer que a palavra de Deus é como a espada de dois gumes, que penetra até na divisão daquilo que é indivisível. Certo? Então, veja bem, alma e espírito estão aqui, ó, entrelaçados. Paulo está dizendo que quando nós confessamos com a nossa boca e cremos com o nosso coração, ou seja, cremos com o nosso homem interior, certo? Então, alcançamos salvação. Então, veja bem, o Espírito Santo, ele foi lá na sua consciência, pum, o tribunal da alma, aonde acontecem os julgamentos, é onde a sua consciência pesa quando você faz algo que não devia, quando a gente se arrepende de algo e fica com aquela dor na consciência. O Espírito vai lá, pum, e transforma esse tribunal. Convence esse tribunal de que, olha, precisa de Deus. Remove a incredulidade. Gera fé. E agora começa a atuar diretamente no homem interior. Por quê? Hoje nós, cristãos, nós, quando pecamos, o que nós fazemos? Senhor, me perdoa. Porque há em nós agora a consciência de que precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Como que temos essa consciência, amados? Através da ação do Espírito Santo em nossa vida. Aí é o que nós podemos chamar de regeneração. É por isso que somos regenerados. Certo? Depois de todo esse processo, encapsulando esse processo inteiro, nós podemos carimbar com o nome, pum, regeneração. Então, o efeito da regeneração, ou o que causa a regeneração, ou o que compõe a regeneração, são esses passos, esses processos que o Espírito Santo faz dentro de nós. Aí, por isso que Jesus vai dizer a Nicodemos, lá em João 3, não é isso? Que ele diz assim, é necessário nascer da água e do Espírito. Versículo 5 de João 3. É necessário nascer da água e do Espírito. Veja, a regeneração, sendo causada pelo Espírito, podemos dizer que nascemos de novo. Por quê? Deixamos tudo aquilo que a gente achava ser o certo, deixamos tudo aquilo que a gente entendia que era o correto aos nossos olhos, deixamos para trás. E agora a gente entendeu o quê? Que tudo vem de Deus. Tudo é decisão de Deus. Nós não somos nada e Deus é tudo. Então, nascemos de novo. Não é isso? Porque uma pessoa, como diz o ditado, para mudar da água para o vinho, só se for através de um nascimento. Um novo nascimento. Então, agora somos nascidos do Espírito, ou pelo Espírito, que é chamado de regeneração. O nosso interior foi regenerado. Agora, veja bem, o espírito que antes estava morto, por que o espírito estava morto? Nós já falamos sobre isso. Quem pode me lembrar por que o nosso espírito estava morto? Por causa da separação. Por causa do pecado. O espírito adoeceu. O espírito morreu. Longe de Deus, a morte é certa. Deus é vida. Longe de Deus, a morte é certa. Agora, o nosso espírito que estava morto, certo? Que estava separado de Deus, ele é vivificado. E recebe uma nova vida. Bota lá Efésios 2:1.
ele diz, e vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Então agora temos uma nova vida. Você já deve ter testemunhado isso, e isso provavelmente já aconteceu na sua própria vida. Uma vez que não éramos cristãos e entregamos a nossa vida a Cristo ali com um arrependimento sincero, genuíno e verdadeiro, nós saímos do culto ou após aquela decisão com uma sensação de leveza, uma sensação de refrigério, de assim, ai, não sei o que aconteceu, mas que coisa boa. Estou me sentindo leve, estou me sentindo... Eu já presenciei, testemunhei vários testemunhos assim, inclusive na minha própria vida. Quando eu me desviei e voltei para o caminho. Então, quando eu voltei para o caminho, que entreguei lá, falei, Senhor, me perdoa, me receba de volta, aquilo fez assim, graças a Deus, estou no lugar certo. Por que isso? Porque nós recebemos uma nova vida através da transformação que o Espírito Santo faz em nós. Aí agora, esse novo homem, o homem espiritual, certo? Esse novo homem, o homem espiritual, ele vai obter uma mente renovada. Ele passa a viver guiado pelo Espírito de Deus, porque agora nós temos a sensibilidade ao Espírito. Então agora o Espírito de Deus, ele está em contato direto conosco. Porque aquilo, a tomada que fazia ele se conectar conosco, estava quebrada. Estava sem energia. Mas agora essa tomada, ela foi consertada. Então agora a gente está feliz de novo. É igual esse ventilador aqui, ó. Tem uma tomada ali do fio que ele não funciona. Aí na quarta-feira a gente estava aqui, né, tentando ligar, e não ligava. Aí a gente trocou de plug. Aí na mesma hora ele funcionou. Assim que nós éramos e assim que nós estamos hoje. Logo, a nossa mente também é renovada. E nós passamos a viver guiado pelo Espírito Santo. Certo? Assim, ou melhor, é por isso que a pessoa que ainda não passou, não teve essa experiência com Deus, ela não entende essas coisas. Ela não entende o que sentimos e o que fazemos. Então, a pessoa que ainda não teve essa experiência com Deus, ela vai olhar e vai falar assim, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum em pleno domingo, dia de sol, na Alemanha, verão, onde, né, o sol vale ouro, estarmos reunidos na igreja. Mas é porque as coisas espirituais só se discernem com o Espírito. Não é isso que Paulo fala? Vamos ler lá? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. O homem natural, ou seja, o homem sem a experiência da qual nós estamos falando, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Outro versículo. Mas o que é espiritual, ou seja, aquele que já foi transformado, aquele que já teve a experiência com Deus, esse discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Então veja bem, só entende esse processo, só sabe quem já passou. Por isso que o mundo critica.
Por isso que a pessoa, o ser humano que ainda não teve essa experiência com Deus, ele tem o coração endurecido. Ele não concorda, ele não compactua, ele acha que não é necessário fazer, não precisa fazer, que isso é fanatismo, que é louco, que é maluco, que um bando de doido. Então nós, sabendo disso, nós não podemos, veja bem, nós não podemos nos deixar se ofender com essas críticas. Porque a Bíblia já está nos dizendo que, olha, ele não vai entender mesmo. Porque ele não passou por essa experiência. Então, só quem é espiritual, ou seja, só quem já experimentou, que vai entender essas coisas. Tudo bem até aí, amados? Alguma pergunta, algum comentário? Bom, seguindo adiante, o Espírito Santo agora, uma vez que ele já trouxe vida ao que estava morto, já regenerou, agora começa uma nova dimensão na vida do ser humano. Agora o Espírito Santo, ele vai começar a nos ensinar. Aqui, volta no versículo 12, ok? Por gentileza. Olha o que Paulo está dizendo. Mas nós, você e eu, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Aí Paulo está dizendo assim, por quê? Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Ou seja, Paulo está dizendo que a função do Espírito Santo é nos ensinar aquilo tudo que Deus preparou para nós gratuitamente. O Espírito Santo, ele vai te capacitar a entender e a conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Ele vai te mostrar, ele vai te revelar, ele vai te ensinar. Então, quando você estiver lendo, quando você estiver orando, o Espírito Santo, ele vai atuar na sua vida. E nós vamos falar um pouco mais disso. Mas veja bem, aqui Paulo está confirmando o que Jesus já disse lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 26. Jesus, ele diz assim, lá em João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Veja que esse dia eu estava conversando com a Lúcia em casa e ela estava me perguntando se devemos orar pedindo ao Espírito Santo em nome de Jesus. E eu disse, não. Orar ao Espírito Santo pedindo em nome de Jesus, biblicamente, não faz sentido. Porque o Espírito Santo só veio por causa do nome de Jesus. Então veja bem, Jesus está falando isso. O Pai enviará em meu nome o Espírito Santo. Então, podemos pedir ao Espírito? Podemos, mas não em nome de Jesus. Simplesmente peça. Ele é seu amigo, ele é seu consolador. Simplesmente peça. Nós já entendemos e nós já sabemos o que ele faz em nós, qual é a função dele em nós. Então peça para ele te capacitar, peça para ele te libertar, peça para ele te restaurar, peça para ele te ensinar, peça para ele abrir o seu entendimento. Porque se ele está em você e em mim, é por causa do nome de Jesus Cristo. Veja que o Espírito Santo não é uma promessa de Jesus, mas é a promessa do Pai para nós.
Em nome de Jesus. Certo? Então, agora, o Espírito Santo habitando em nós, ele vai nos revelar, ele vai nos ensinar, ele vai nos capacitar, nos ensinando e nos fazendo conhecer o que nos é dado gratuitamente. O que que nos foi dado gratuitamente? Salvação. Pela graça somos salvos, não é? A graça não é um favor imerecido. Ou seja, nós recebemos gratuitamente. Porque ele nos amou, recebemos. Então, todo aquele que nele crê, não vai perecer, mas vai receber. Certo? Então, logo, nós recebemos a salvação. Agora precisamos entender essa salvação. Porque nós já falamos aqui outras vezes, e a salvação, ela não é só ser livre da condenação eterna. Porque às vezes as pessoas querem Jesus para não serem condenados. E está errado. Ah, eu quero Jesus porque eu não quero ir para o inferno. Está errado. Porque a salvação não se limita só a ser isento da condenação eterna. A salvação também é mudança de vida, renúncia, é caminho percorrido. É como agora você anda nessa terra. É como agora você fala nessa terra. Então, lá em Efésios, Paulo vai dizer que nós devemos fazer as boas obras, porque Deus as preparou para que andássemos nela. Ou seja, nós devemos fazer tais coisas porque somos salvos. Então, o reflexo da salvação na nossa vida tem que refletir a boa conduta, o bom testemunho. Então, não se limita só a ser livre da condenação. Isso é uma consequência, uma das. Mas agora, por que almejamos e preservamos pela nossa salvação? Porque nós conhecemos quem Ele é. E por isso queremos passar a eternidade com Ele. E não por causa do inferno. Então se apegue a Deus. O inferno é real. O inferno existe. O inferno vai acontecer. Satanás é real. O diabo existe. A maldade existe. Mas a Bíblia nos garante que maior é Deus. E o mal já está vencido por ele. Então se apegue a Deus. Olhe para Deus. Veja as grandezas de Deus. Veja quem Deus é. Olhe para a justiça de Deus. Olhe para o fogo consumidor. E não fique com medo do inferno. Porque uma vez que nós tivermos mais intimidade com o Pai, como nós lemos, Abba Pai, saiba que o inferno está longe. Quanto mais você busca a sua vida com Deus, menos eu tenho que me preocupar com o inferno. Então a nossa preocupação tem que ser nos mantermos perto de Deus. Nos mantermos dentro da vontade de Deus. Uma vida santificada a Deus. Essa tem que ser a nossa preocupação. Esse tem que ser o nosso interesse. E quem nos ensina tudo isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo nos revela tudo aquilo, como Paulo diz em 1 Coríntios 2,12, para conhecermos o que nos é dado gratuitamente. Então o Espírito Santo vai se encarregar de nos revelar tudo isso. Agora, amados, nós temos uma escolha. Porque dentro de nós, algo que estava morto voltou a viver.
mas ainda tem a natureza pecaminosa. Certo? Agora, nós precisamos sempre decidir se vamos andar com uma mente segundo o Espírito de Deus ou vamos nos inclinar para uma mente carnal, aonde se deixa ser levado por vãs filosofias, falsas teologias, esse neopentecostalismo, essa neoteologia que só fala de prosperidade, que Deus vai te dar casa, que Deus vai te dar carro, que Deus vai fazer isso. Então a gente não pode deixar a nossa mente carnal se inclinar para essas coisas, visto que já fomos vivificados. E precisamos entender que o Espírito está nos ensinando o que foi preparado pelo Pai para nós e nos foi dado gratuitamente. Tudo bem até aí, amados? Logo, o Espírito Santo, ele vai renovar o nosso entendimento. Veja que nós começamos falando que ele atua direto na consciência, o tribunal da alma. Convence, tira a incredulidade, gera fé, transforma, torna a viver aquilo que estava morto. Certo? Começa a nos ensinar tudo. E agora o nosso pensamento, o nosso entendimento, ele também é mudado. Só que agora, nesse ponto, entra o que nós falamos na última lição. Qual foi o assunto da última lição? Disciplina. Qual? Disciplina. Disciplina. Agora, por causa do nosso entendimento, ainda é a nossa responsabilidade cultivarmos aquilo que está sendo plantado. Certo? Então entra a disciplina espiritual. Então, veja bem, o Espírito Santo já atua em você, já te falou, olha só, existe uma verdade que até aqui você não conhecia. E eu estou disposto a te ensinar essa verdade. Eu estou disposto a te mostrar essa verdade. Só que agora, por causa da minha natureza pecaminosa, eu preciso me submeter a isso. Como? Através das disciplinas. Ou seja, a regra de que eu tenho que orar, de que eu tenho que meditar na palavra, de que eu tenho que jejuar. São disciplinas espirituais. Então, um soldado, ele é disciplinado, ele é regrado. Ele tem a hora de levantar, ele tem a hora de se vestir, ele tem a hora de tomar café, ele tem a hora de almoçar, ele tem a hora de deitar. Quando o sinal toca, ele tem o tempo certo para se apresentar em prontidão para o combate. Assim tem que ser a nossa disciplina em relação ao nosso espírito. Já entendemos que ele está disposto a nos ensinar as verdades. Mas eu preciso me colocar na disciplina de falar assim, eu não estou com vontade, porque a minha carne nunca vai estar com vontade. Mas eu entendo a necessidade e vou fazer. Então é se colocar orando, meditando na palavra, jejuando. Para quê, meus irmãos? Para mostrar santidade? Por que a gente faz isso? Para mostrar santidade? Para mostrar que tu é o cara? Para mostrar que quando tu prega, 10 almas se convertem, a igreja é batizada do Espírito Santo? É para isso que a gente tem que fazer? Não. É para termos uma vida com Deus. O resto é consequência. O primeiro propósito tem que ser termos uma vida com Deus. Para que a gente possa, de fato, cumprir o que Paulo diz e clamarmos: Abba, Pai. Tudo bem até aí, amado? Veja bem. Quando nós entendemos todo esse processo,
E agora nós nos colocamos à disposição para ouvir o Espírito Santo. Esse Espírito Santo, o Espírito de Deus, que habita em você, que habita em mim, que habita em nós, ele vai falar no nosso íntimo de algumas formas. Ele vai falar com você de algumas formas. Vamos lá, vamos tentar. Os irmãos me ajudam. Vamos tentar entender como que o Espírito Santo pode falar dentro do nosso ser. Como que ele pode falar intimamente? Quem pode me dizer? Como é que o Espírito Santo, como é que você sabe que o Espírito Santo está falando com você intimamente? Você consegue me dizer? Testifica o meu espírito. Testificando. Lendo as escrituras. Sim, mas como é que você sabe que ele está falando contigo? Você está lendo. Mas aí, como é que você sabe que o que você está sentindo é ele falando? Ao mesmo tempo que eu escuto, eu estou convencida de que é ele. Convencimento. Mais alguém? Pela intimidade. Intimidade. Bom, vamos lá para Efésios capítulo 1, versículo 17. É a primeira forma que a gente vê como que ele fala dentro do nosso ser. Paulo vai dizer aos Efésios da seguinte forma: para que o nosso Deus, ou para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Então, veja bem, sabe quando você está pedindo a Deus sabedoria, está pedindo a Deus para que te mostre? Você só lê a Bíblia, você vai ser um conhecedor da Bíblia. Mas quando o Espírito Santo te revela, você vai saber a mensagem da Bíblia. Então, um ateu, ele pode conhecer a Bíblia capa a capa e talvez conheça mais do que nós todos juntos aqui. Numa faculdade teológica, tem muitos ateus. Mas estão lá. Porque numa faculdade teológica se fala de religião em forma geral. Não se fala da Bíblia e do Deus Altíssimo, somente. Por isso que agora o Espírito Santo, quando você lê a mensagem, quando você lê a Escritura, quando você lê a Bíblia, aquilo fala no profundo da sua alma. E você, muitas das vezes, pode até chorar em cima daquele texto. É porque o Espírito Santo está te revelando a mensagem do texto. E não simplesmente te tornando um conhecedor da Escritura. Porque, veja bem, um apologeta, você não sabe o que é apologeta? Defensão da fé cristã. É quem defende a fé. Se chama apologeta, certo? Então, pode ver. Uma pessoa que é apologeta, ela tem a fé. E eu não estou aqui dizendo que é errado ou certo. Precisamos defender a fé, ser apologetas, certo? Só que quando a gente olha muitos teólogos, que eu particularmente até admiro, com o conhecimento que tem, você vê que a forma apologética, ele fala do conhecimento das Escrituras, que envolve o conhecimento histórico, geográfico, cultural. Mas nesse debate apologético, não se tem a mensagem, que é aquela que aplica na sua vida. Então, a gente ganha o entendimento, o conhecimento de muitas coisas. Mas a mensagem é só o Espírito Santo que revela. Então, é diferente quando nós vemos um pregador que está pregando. O que é a pregação? É a extração da mensagem dentro daquele texto. Então, ele vai tirar uma mensagem de dentro de um texto. E como que ele consegue tirar essa mensagem? Porque o Espírito Santo o revela. E a sabedoria? Quem consegue me dizer a diferença de conhecimento e sabedoria?
Não está errado, mas não é isso não. A sabedoria é a maneira de expressar o meu conhecimento. Exatamente. A sabedoria é aplicar. Isso aí. Tem muita gente que tem conhecimento, mas não sabe ensinar. Não sabe falar, não sabe lidar com aquele conhecimento. Então a sabedoria é a capacitação para você usar o seu conhecimento de forma correta. Logo, vem de Deus. Porque Tiago vai dizer, se me falta sabedoria, eu faço o quê? Peça a Deus, que te dá deliberadamente e não te lança em nojo. Então, Senhor, eu aprendi a Escritura, eu sei, eu conheço a mensagem, mas eu não sei falar. Me dá sabedoria. Deus vai te capacitar com a sabedoria. Então, como que eu sei que o Espírito Santo está falando, agindo intimamente? Quando eu começo a ler a Bíblia e a mensagem está aqui na minha cara, e eu simplesmente falo ela de uma forma assertiva, ou seja, de uma forma clara, entendível, e a igreja, os irmãos, o ouvinte sai edificado. E aí depois você olha para você, a gente olha para nós e fala assim, rapaz, como é que eu falei isso? Como é que eu consegui? Porque o Espírito Santo te capacitou. Segundo ponto. Atos 15, 28. Essa passagem, ela está falando de... Atos 15, 28, né? Ela está falando justamente da assembleia que teve em Jerusalém, aonde os apóstolos se reuniram para discutir certas coisas. Porque nesse contexto, os judeus, os apóstolos judeus, estavam querendo que os gentios, ou seja, os não-judeus, fossem também circuncidados por aceitarem a Cristo. Então, Paulo vai para lá agora para discutir esse assunto. E aí o versículo que nos cabe é esse. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais um cargo, mas encargo algum, senão estas coisas necessárias. Qual é o ponto que a gente destaca aqui? É que o Espírito Santo ele vai te ajudar a esclarecer questões duvidosas. Como é que eu sei que o Espírito Santo está falando comigo? Como é que eu sei? Como é que você sabe? Quando você está ali falando, Senhor, como é que eu faço? Deus, me ajuda. E de repente, pum, dá um estalo. E você fala, rapaz, como é que eu não enxerguei isso antes? Como é que eu não vi isso antes? Paulo está dizendo, pareceu bem ao Espírito Santo, primeiramente, e a nós. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que o Espírito Santo vai nos ajudar e nos ajuda a esclarecer situações duvidosas. Ou seja, te mostrar o caminho. Ó, vai por aqui que é melhor. Faz isso aqui que é melhor. Porque o Espírito Santo ele vai te trazer a sabedoria. Lembra que nós falamos? Ele vai te trazer a sabedoria. Logo, ele vai esclarecer aquilo que está duvidoso no seu coração. E aí, até mesmo na leitura bíblica, às vezes você leu aquele texto a sua vida toda e você nunca enxergou uma situação que está acontecendo ali dentro. E aí, um belo dia, você olha o texto e você lê, e você fala, rapaz, como é que eu nunca vi isso aqui? Como que eu nunca percebi? Porque o Espírito Santo, ele revela, ele traz isso. Agora, Romanos 8,14. O Espírito Santo, ele vai gerar em nós entendimento e paz. Paulo vai dizer, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
O que Paulo quer dizer com isso, amados? Ele quer dizer que, olha, uma vez que eu sou guiado pelo Espírito, sou filho. E se sou filho, eu tenho esse entendimento. E por ter esse entendimento, eu tenho paz. Então, veja bem. Eu acho que é Romanos 5:1. Deixa eu ver aqui se é Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos paz com Deus. Veja bem, por que nós temos paz com Deus? Porque agora somos filhos. Eu tenho certeza que seu filho, a sua filha, ela ama estar perto de você. Ela gosta de estar perto de você. Existem situações em famílias que o filho é rebelde e o pai precisa castigar. Aí esse filho que é rebelde, ele nunca consegue chegar perto do pai, porque ele sabe que está em rebeldia. Logo, isso não traz paz para ele ficar sentado no mesmo sofá que o pai, que é a mãe. Porque ele fica... Eu não consigo olhar para a cara do meu pai, para a cara da minha mãe, porque eu sei que eu estou em rebeldia. Então agora, Paulo está dizendo, porque somos justificados, ou seja, o que era morto voltou a viver e te foi dado o direito de ser chamado seu filho, é como um filho que senta no sofá com o pai, o abraça, o beija e fala assim, pai, eu amo o Senhor. Tem paz com Deus. Vive em paz. O Espírito Santo, ele vai nos mostrar isso, ele vai gerar isso em nós. Nós vamos ter entendimento e paz. Tudo bem até aí? Em Efésios 1:18, Paulo ele vai dizer assim, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança, os santos. Veja bem, essa versão, ela está dizendo os olhos do vosso entendimento. Tem alguma Bíblia aí que está dizendo os olhos do vosso coração? Se tiver, pode ler. Vosso coração. Certo? Iluminado os olhos do vosso coração, para sabermos qual é a esperança do seu entendimento, a qual a riqueza da glória. Pois bem, mais alguém está com o coração? A tua também está? É seu coração. Seu coração, não é isso? Ali está entendimento. Mas veja bem, no texto original a palavra é a mesma. Então, essa diferença aqui dá por questões de versões e traduções. Certo? Não quer dizer que seja certo ou errado, uma vez que olhamos para o texto original. No texto original, a palavra que está no lugar de coração e de entendimento é cardia. E cardia quer dizer exatamente o que nós já falamos. Homem interior. Então, veja bem. Tendo iluminado os olhos do vosso homem interior, que é o quê? A alma. Não é isso? Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. O que o Espírito Santo faz em nós também é abrir os nossos olhos, os olhos da alma. Agora, ele vai iluminar essa percepção espiritual. Então, veja bem, sabe quando a gente olha algo ou estamos vivendo algo que a gente fala assim, isso aí não é normal, isso é espiritual. É porque o Espírito, ele está revelando, ele abriu os seus olhos. Ele sabe que existe uma guerra espiritual
Ele sabe que ele nos fala, e agora nós sabemos que enquanto dormimos, as potestades malignas estão em guerra contra os anjos no mundo espiritual. Nós temos esse entendimento que enquanto estamos tranquilos, né, deitamos, dormimos, acordamos, aí o salmista diz que isso tudo acontece porque ele nos sustenta. Porque sabemos que, olha, a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra as potestades, os principados, não é isso? As hostes malignas. Então, agora o Espírito Santo ele vai abrir os olhos do nosso homem interior e aumentar essa percepção espiritual. Nós agora temos esse entendimento até melhor para compreendermos as verdades divinas. Então, tanto para um lado quanto para o outro. Vamos olhar para a Bíblia e vamos ler o texto e entender a mensagem contida nesse texto. E saberemos como aplicar essa mensagem em nossa vida. Tudo bem até aí, amados? Eu preciso resumir para a gente não estourar o nosso tempo. Seguindo adiante, entendemos como é que o Espírito Santo age na nossa vida. Quais são os passo a passos que ele age na nossa vida. Nós vimos isso, certo? Agora, o Espírito Santo testifica o nosso espírito. Em Romanos 8, você vai ler sobre isso, sobre essa função do espírito humano com a comunicação com Deus. Romanos 8 vai te dar uma ampla visão disso tudo. Então, veja bem. Agora, Romanos 8,16, vou olhar para nós. O mesmo Espírito, aí é um E maiúsculo, então se trata do Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos. O que é o testificar? Alguém consegue me dizer? Confirmar. Mas o que a gente pode definir como testificar? Selar. Hã? Selar. Fala junto. Fala você mesmo. Selar. Selar. Justificar. Justificar. Mas o que nós podemos definir? Nos fazer lembrar. Por quê? Porque às vezes, irmão, a gente acaba, por causa das circunstâncias da vida, a gente acaba se colocando na posição de escravo, aonde a gente fica com medo de falar com Deus. A gente é capaz de pagar um psicólogo e abrir a vida toda por uma pessoa estranha, mas a gente não é capaz de falar com Deus que já te conhece. E aí eu não estou fazendo apologia a odiar a psicologia, não. Você está fazendo tratamento? Faça. Só estou dando um exemplo. Que muitas das vezes a gente quer pagar um estranho para nos ouvir. Mas o Espírito Santo está te lembrando, falando, oi, você é filho. É só falar com o pai. Você é filho. Lembra disso. Porque, por causa da nossa natureza, que ainda é pecaminosa, muitas das vezes nos inclinamos para as coisas da carne e nos esquecemos desse princípio. De que, olha só, pode um pai dar pedra no lugar de pão? Então, peça ao pai. Porque o Espírito está falando assim, ei, acorda, você é filho. Você é filho. Então, esse Espírito, ele vai testificar em nós que somos filhos. E isso vai aumentar o quê? A nossa convicção, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria. A nossa certeza de que, olha só, eu sou filho de Deus, você é filho de Deus. Então fala com ele. Efésios 3,19. Paulo, ele orava
pelos Efésios, pela igreja de Éfeso. Paulo orava para quê? Para que eles conhecessem o amor de Cristo, que excede todo entendimento, e para que eles fossem cheios de toda a plenitude de Deus. Por que Paulo estava fazendo essa oração? Porque somos filhos. Então aproveita o benefício de ser filho. Quando você é filho, você desfruta da herança. Quando você é filho, você participa das coisas celestiais. Então lembre-se, você é filho. Aproveite essa intimidade com o Pai para que exceda, né? Para que a gente conheça esse amor que excede todo o entendimento. Para que a gente venha continuar conhecendo. E também para que a gente seja cheio de toda a plenitude de Deus. Isso tudo para aproveitar essa intimidade que o Espírito Santo gera em nós. Em Romanos 8, Paulo ainda vai dizer que o Espírito intercede por nós. E aqui é um ponto muito interessante. Versículos 26 e 27. Põe lá. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós vamos entender isso aí. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E aqui o Espírito dele. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Vamos entender isso aqui? Porque como é que o Espírito Santo intercede por nós? Alguém consegue imaginar como é que pode ser essa intercessão? A gente sabe que é com gemidos inexprimíveis, certo? Mas o que define essa intercessão? Isso é muito maravilhoso. O sondar nossos corações, entender o que a gente precisa levar para Deus, sem colocar em palavras. Isso aí. Mais alguém? Veja bem, bota lá Efésios 3:20. Ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Veja bem, amados. Eu estou sentindo uma dor enorme aqui, ó. Então por isso que eu fico andando para lá e para cá, que alivia a dor, sabe? Aí imagina, eu vou orar a Deus, Senhor, cura essa dor, tira essa dor das minhas costas. Só que o que acontece? Eu estou orando pontualmente para aquilo que eu estou sentindo, certo? Só que, na maioria das vezes, eu não sei o que está causando essa dor aqui. Eu só quero que Deus alivie. Mas o Espírito Santo está falando assim: Senhor, ele está com um quadril desalinhado. Ele está com uma perna mais curta que a outra. Por isso que está causando a dor. Conserta o quadril dele também. Alinha a perna dele também. Que a dor vai aliviar. Por quê, amados? Segundo o texto de Romanos, e aqui, tá? Ele é poderoso para tornar muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos. Volta lá para Romanos, onde a gente estava. Romanos 26. Porque o que acontece? Não sabemos o que havemos de pedir. Como convém. Eu vou dar um outro exemplo. A minha esposa, ela me pede para ir no mercado. E aí, ela chega para mim, igual foi na sexta-feira. Ela veio para a igreja e ela chegou para mim e falou assim: amor, vai no mercado, compra frango e batata. Irmão, não deu um minuto.
Tô em casa, com frango e batata. E ela já tinha saído da igreja. Aí o que eu fiz? Botei lá na geladeira, tudo certinho. Feliz, cumpri o protocolo. Fui lá, comprei frango e batata. E aí ela chegou em casa e fez o frango e a batata. A gente comeu o frango e a batata de noite. E aí ela falou assim, tu comprou a bebida também? Não. Tu comprou... Trouxe uma sobremesa? Não. Tu comprou só o frango e a batata? Foi o que tu pediu, né? Isso. Foi o que tu pediu. Aí ela, tá, amor, mas tu podia ter pensado nessas outras coisas. Eu falei, amor, esquece. Eu já não gosto de entrar em mercado. Quando eu entro, já é caçando a saída do outro lado. Agora, olha a diferença. Quando ela vai no mercado, aí ela vai, vamos botar, né? Foi comprar o frango e a batata. Mas aí ela traz a bebida que eu gosto. Ela compra um biscoito que eu gosto. Aí ela compra... E eu nem queria, eu nem lembrava que eu queria isso. Aí quando chega em casa, que ela fala, amor, comprei isso aqui pra você. Eu falo, rapaz, mas sabe que eu tava pensando nisso? E eu nem lembrei de te pedir. Porque ela pensa fora da caixa. Nós pensamos dentro da caixa. Assim é o Espírito na nossa vida. A gente pede dentro da caixa, mas o Espírito olha fora da caixa. Então, quando você pede a Deus para aliviar aquela dor, o Espírito Santo chega lá em cima, assim eu creio, chega lá em cima e fala assim, Deus, Senhor, Ele quer o alívio da dor, mas tem um nervo pinçando, tem uma costela desalinhada, então, cura ele, ou me permita falar com ele que ele precisa de um quiroprata para alinhar ele. Por que, amados? Nós não sabemos o que havemos de pedir e como pedir. Em Efésios 3:20 diz que ele torna tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos. Porque a gente pede para quê? Mas ele enxerga tudo. Por que ele enxerga tudo? Porque ele é o Espírito de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo vai dizer que o Espírito de Deus conhece as profundezas do coração de Deus. Logo, ele sabe a vontade do Pai para você. Por isso que quando ele leva as suas petições, é como se ele falasse, Pai, eu sei que o teu plano para a vida dele é fazer isso aqui, 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 fazer isso aqui. Então, por isso, faz assim, 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 segundo o que ele está pedindo. Porque o Espírito Santo já sabe o que está traçado para você e para mim. Então, nós pedimos porque queremos a situação pontual, aqui. Mas o Espírito já conhece o plano de Deus para a sua vida. E tudo que está envolvendo aquela situação, ele intercede ao Pai para que... Aleluia. Esse é o trabalho do Espírito Santo, intercedendo por nós. Você enxerga até aqui. O Espírito Santo já sabe o que está depois da parede no seu caminho. Por isso que também, muitas das vezes, pedimos algo e Deus não nos dá. Porque pode ser bom para hoje, mas para amanhã vai ser ruim. E a preocupação dele não é o hoje, é o amanhã. Ele não fala para a gente se preocupar com hoje e deixar o amanhã para ele. Por isso. Porque a gente quer algo hoje. Vai ser bom para mim hoje. Mas amanhã isso pode levar à minha perdição. Amanhã isso pode levar a uma consequência na minha família. Então os nossos planos... Por isso que a Bíblia vai dizer que o coração do homem é enganoso. Se não me falha a memória, em Provérbios, ele diz, há caminhos que aos olhos dos homens parecem bons, mas o fim é perdição. Então a gente está olhando uma coisa e está traçando, e olha, isso é perfeito, Senhor, isso é maravilhoso. E aí às vezes aquilo não acontece, porque Deus está vendo além. Ele já sabe o que está depois. Então por isso que agora Paulo vai dizer que ele torna tudo muito mais abundante,
Ou seja, ele sai da caixa, enxerga fora da caixa e intercede por você. Tudo bem até aí, amados? Alguma pergunta, algum comentário? Para a gente encerrar a nossa escola bíblica, Paulo também vai dizer no texto que nós lemos, lá em 1 Coríntios 14, que ele fala sobre falar em mistério, falar em línguas, certo? 14 de 1 Coríntios. Veja bem, ele diz assim, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Uma coisa é certa, todos que falam línguas estranhas não sabem o que estão falando. Por isso que uma das manifestações do dom do Espírito é a interpretação de línguas. Certo? Aí você pode dizer, pastor, mas é língua idiomática ou é língua celestial? Os dois. Porque Paulo era um doutor, correto? Paulo era um homem estudado. Paulo aqui, nesse contexto, ele está falando assim, olha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então não se trata de uma língua idiomática. Porque, ó, a USP está falando em inglês para tradução para a nossa irmã Temisa. Ela sabe o que ela está falando. É uma língua estranha para mim, porque eu não sei falar. Mas ela sabe o que ela está falando. Logo, o entendimento dela está ganhando fruto por isso também. Então, não se trata de ser uma língua idiomática, não se trata de idioma, se trata de uma língua celestial, que é o que nós chamamos de falar em mistério. Mistério porque nem nós sabemos. Mas Paulo está nos garantindo que o nosso espírito ora bem, porque o nosso espírito é edificado. O teólogo, saudoso teólogo Antônio Gilberto, ele escreveu um livro chamado Verdades Pentecostais. E nesse livro ele fala uma coisa com base nesse versículo. Nós precisamos cultivar o falar em mistério quando estivermos em casa. Porque o nosso espírito ora bem. Então veja bem, a gente está tratando da edificação espiritual. Quando eu falo em mistério, quando você fala em mistério, eu não sei o que eu estou falando, mas eu sei o que estou sentindo. Então, uma vez um irmão perguntou para mim, porque ele falou assim, eu acho errado ficar falando em mistério, porque às vezes a gente acaba copiando a pessoa que está do lado e começa a falar. E aí ele falou, eu creio que se eu for falar em mistério, Deus vai me dar algo totalmente diferente. Amém. Amém pela sua fé. Amém pelo seu desejo. Eu não posso te dizer que eu estou copiando, mas eu posso te dizer o que eu sinto quando eu falo. Então, quando falamos em mistério, nós sabemos o que sentimos. Porque gera algo dentro de nós. Logo se confirma o que Paulo está dizendo. O Espírito está orando bem. O Espírito está sendo edificado. Então, isso te traz um regozijo espiritual. Isso te traz uma certeza de que, olha, está tendo uma intimidade. Está tendo uma comunhão. Está tendo um relacionamento entre o meu espírito e o Espírito de Deus. E isso gera edificação. Então, por isso ensinamos que se estou pregando, se estou aqui ensinando, não devo falar em mistérios. Porque é o que Paulo fala nesse capítulo. Se eu começar a falar em mistério aqui, como que os irmãos vão entender? Nem eu vou entender. Eu vou ser edificado, porque o meu espírito ora bem. Mas quem não é cristão e chegou aqui, ou chegar aqui, e ver
Eu falando em mistério, vai me chamar de maluco. Porque eu vou falar, eu não tô entendendo nada que esse povo doido está fazendo. Tá lá, isso é Bíblia, tá? Paulo fala isso. Como que um indouto vai ser edificado? Então, veja bem, por isso que nós ensinamos, por isso que eu ensino e procuro fazer. Vou falar em mistério? Não vamos falar no momento em que está pregando, em que está ensinando. Sentiu vontade, porque você é batizado com o Espírito Santo e o seu coração fumega na hora que você sente a presença de Deus? Fale em mistério enquanto adora. Nós somos uma igreja pentecostal. Nós cremos na manifestação e na ação do Espírito Santo em nosso meio. Então fale, se regozija, mas sabendo que, olha só, o teu espírito, se você vai ter uma oportunidade para trazer uma palavra, para, não sei, fazer qualquer outra coisa para a igreja, não fique falando em mistério. Porque a igreja precisa ser edificada também, não só ter o Espírito. Certo? Por último, quando buscamos a santificação, quando entendemos tudo isso, quando estamos agora com a nossa disciplina espiritual em dia, nós preservamos, nós cultivamos a santificação que recebemos na salvação. Lembra quais são os 4 pontos da salvação na vida do homem? Vá na ordem. Regeneração. Justificação. Santificação. Consumação. Na verdade é redimido, regenerado, justificado e santificado. Não é isso? Nós fomos redimidos por quê? Fomos comprados, tirou, regenerado. Agora a obra vivificadora do Espírito. Não é isso? Nos tornamos inocentes, fomos inocentados aos olhos de Deus. E nos foi dada uma porção de santidade, porque agora somos separados. Então agora a gente precisa cultivar essa santificação. Veja bem, cada vez mais que você cumpre essas etapas, mais se desenvolve na sua vida as virtudes do fruto do Espírito. É natural. Quanto mais você cumpre as disciplinas espirituais, quanto mais você entende como o Espírito age na sua vida e mais você se santifica, naturalmente, as virtudes do fruto se desenvolvem. Então, naturalmente, você começa a amar mais, naturalmente, você começa a ter mais paciência, você começa a ser mais manso, você começa a ter mais fé, ser temperado. Mas isso é consequência de santificação. Essa santificação, amados, é para eu mostrar santidade? É para quê? Intimidade com Deus. Buscar ter uma vida com Deus. Então, naturalmente, essas coisas se refletirão na sua vida. Então, quando isso acontece, é assim, amados, que nós medimos se estamos andando pelo Espírito ou não. A gente já falou isso. Como é que a gente sabe que uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Por causa das virtudes do fruto do Espírito. Não é por causa da quantidade de profecia que entrega, não é por causa da quantidade de revelação. Mas é o fruto. Porque o fruto reflete o caráter de Cristo em nós. Amém, amado? Alguma pergunta, algum comentário?